Olá, estou aqui com um tema importante para todas nós: o nascimento, o parto. Por que as mulheres sentem dor quando dão à luz a seus filhos? Isso não parece ser normal e nem bom. Vou lhe contar uma história que é muito interessante para todas as mulheres do mundo e que as ajudará a dar à luz com mais facilidade e até prazer, e também tornar menos dolorosos o parto de seus filhos. Inicialmente me deparei com uma entrevista de uma médica russa, a doutora Isabel Voskresenskaya, com uma história trágica de seu parto. Então resolvi procurar uma parteira na Alemanha que manteve a tradição do parto natural. Mas gostaria primeiramente de lhe perguntar: você já viu algum filme ou gravação de animais domésticos durante o parto? Você se lembra de alguma vez ter visto um animal na hora do parto sentir dores horríveis e gritar de dor? Eu estou ciente de que somente sob muita dor e pânico, como no abate de suínos, os animais podem produzir tons distintos que nos permite reconhecer claramente a sua dor, mas durante o parto? Bibi foi uma super mãe. Talvez eu já tenha presenciado como uma gata tem seus filhotes. O interessante é que os animais não precisam de qualquer ajuda na hora do parto, eles se viram sozinhos. Eu presenciei isso com a minha gata. Eu percebi que eles se colocam em um estado de, posso dizer, como euforia, orgasmo, como sob efeito de drogas, e todo o parto correu perfeitamente normal, sem a minha ajuda. Humanos que se acham a coroa da criação, portanto supostamente o ser mais desenvolvido, de repente não é capaz de se virar sozinhos para se multiplicarem? Tudo começou com uma pergunta: já há quanto tempo existe a medicina convencional e como era antes? Afinal, se nós refletirmos centenas de milhares, possivelmente milhões de anos de vida humana e de milhões de nascimentos em comparação a 200, 300 anos da história do parto com a ajuda da medicina convencional obstétrica, fica uma simples pergunta: como a humanidade pôde sobreviver e se multiplicar tanto sem hospitais, sem a medicina obstétrica, sem nenhum conhecimento científico sobre a higiene, sem drogas da indústria farmacêutica, sem as conquistas da nossa tão sociedade moderna? Isabel Voskresenskaya é uma médica de família muito interessante, bem formada e experiente na Rússia. Ela tem uma história muito controversa que particularmente gostaria de contar aqui. Já há quantos anos trazemos nossos filhos ao mundo em hospitais? Afinal de contas, a gravidez e o nascimento não é uma doença. Como isso aconteceu que esse processo tão natural fosse transformado em uma doença com fortes dores, sofrimento e gritos? Neste vídeo vou contar as declarações dessas duas mulheres misturadas, pois não é importante o que cada uma disse, e sim o todo. Algo histórico. O internamento para parto em um hospital surgiu por causa da miséria e da pobreza nas famílias na época. As primeiras maternidades foram estabelecidas na Europa para que as mulheres sem moradia não tivessem seus filhos na rua, na sujeira e no frio. Nos asilos também foram criadas maternidades. Era o fim do século XVII, época da Revolução Francesa.
A obstetrícia como a conhecemos hoje foi criada por volta dos séculos 17 e 18 na França, Áustria e Alemanha. O empobrecimento das famílias, especialmente nas cidades, fez com que as mulheres que antes tinham seus filhos em casa, em família, mas que depois, por falta de condições, tivessem seus filhos na rua e na sujeira. Por isso foram criadas as maternidades. E na época aconteceu coisas bem interessantes. O médico húngaro-austríaco Dr. Semmelweis foi o primeiro a pesquisar sobre a higiene nessa especialidade médica. Por que ele fez isso? A causa era bem simples. Nos nascimentos em hospitais, 99% das mulheres morriam infectadas com febre puerperal, enquanto que nos partos feitos em casa a taxa de mortalidade era muito baixa. A causa eram os estudantes de medicina que examinavam, faziam autopsia nos cadáveres das mulheres mortas por causa da febre puerperal e depois realizavam exames das mulheres ainda vivas na hora do parto sem lavar e desinfetar as mãos. Assim contagiava as outras mulheres. Dr. Semmelweis então instruiu os estudantes de medicina a lavar e desinfetar as mãos e instrumentos em cloro, veneno muito forte, após dissecções em cadáveres. Isso ajudou a diminuir a taxa de mortalidade nos hospitais. Não se esqueça, isso se refere somente aos partos feitos nas maternidades da época e não nos partos feitos em casa, pois estes tinham uma taxa de mortalidade muito baixa. O perigo não estava no nascimento em si, mas sim nos procedimentos de médicos que saíram completamente das leis da natureza. Dr. Semmelweis até conseguiu reduzir rapidamente a mortalidade por introdução de medidas de higiene, mas não por muito tempo, e a taxa de mortalidade nas maternidades voltou a subir drasticamente, inexplicavelmente. Mesmo o Dr. Semmelweis não entendia o porquê e quase ficou louco. Desconsiderando as leis da natureza, inicialmente sem o conhecimento de medidas de substituição necessárias, aumentou a taxa de mortalidade de mulheres e crianças no parto. Nessa época, morriam 90% das mulheres e seus filhos ao nascer em tais hospitais, enquanto que os partos ainda feitos em casa, tradicionalmente, a morte de mulheres era praticamente inexistente. Dr. Semmelweis se alegrou muito com seu curto sucesso com os procedimentos de higienização nos partos, mas sua alegria não durou muito, pois pouco tempo depois, mulheres voltaram a morrer em massa nos hospitais na hora do parto. A decepção dele foi tão grande por não conseguir entender o porquê das mortes que ele acabou tendo problemas psicológicos. Ele não conseguia entender por que algo assim estava acontecendo. As mãos eram lavadas e desinfetadas, todos os procedimentos de higiene eram cumpridos e mesmo assim as mulheres não paravam de morrer. O que realmente aconteceu foi que a flora simplesmente mutou. Bactérias mutantes, Staphylococcus e Streptococcus, logo se acostumaram aos venenos que deveriam matá-las. E hoje ainda é assim, com todos os desinfetantes, esterilizantes e bactérias. Foi uma experiência muito triste da história na Europa. As pessoas que tinham uma casa nunca iam ter seus filhos em um hospital. Essas pessoas tinham seus filhos em casa e a parteira vinha quando era necessário. Essa história nos mostra claramente como a ciência na medicina é precária. Se um chefe de maternidade não tinha ideia da mutação de bactérias e vírus, mas também de onde, né? A medicina ortodoxa surgiu bem mais tarde desse acontecimento. No entanto, presenciamos ainda hoje desamparo e pânico de médicos em hospitais quando de repente explode uma pandemia violenta de bactérias dentro do próprio hospital, mesmo com todas as medidas de higiene. Parece tão natural. Que drama que fizeram deste acontecimento tão natural. Na Alemanha, hoje, é quase impossível um acompanhamento de gravidez sem instrumentos técnicos como o CTG, que serve para medir a frequência cardíaca do bebê ainda dentro do útero. Esse procedimento é estandarte, feito também porque os seguros de saúde exigem de seus associados. Isso tudo é vendido à futura mãe como segurança para o bebê. Somente com ultrassom uma criança é colocada sob efeitos perigosos.
Isso mostra claramente que a atitude da medicina convencional tem perante a vida que está vindo. Vendem à futura mãe todos esses procedimentos científicos. Mas para que serve realmente o ultrassom? O que os médicos querem provar com isso, sendo que 99,9% dos bebês que nascem são normais? Tinham os médicos altamente qualificados tomates nos olhos quando viam os recém-nascidos com manchas de queimadura no corpo? Para disfarçar isso, as manchas de queimaduras por causa do ultrassom foram renomeadas como marcas de nascença. Nunca fizeram um estudo para saber os efeitos a curto e longo prazo do ultrassom em humanos? Assim, a medicina tradicional criou uma série de problemas de modo que depois tivessem que ser tratados. Um deles é a do parto com dor. Enquanto mulheres em povos indígenas até hoje têm seus filhos ao ar livre, nos países civilizados cada vez mais os nascimentos acontecem em hospitais, clínicas e maternidades. E isso porque o nascimento não é uma doença. Nós somos os únicos seres neste planeta que busca ajuda na hora do parto. O biofísico e biólogo de moléculas russo Dr. Gargaev descobriu que os nossos genes cantam e sussurram, e o ultrassom exclui as informações sobre os nossos discos rígidos genéticos disponíveis. Em vez de melodias harmônicas, permanecem somente dois tons totalmente desarmônicos. Pessoal, isso realmente não é bom para nós. Precisamos acordar. Pessoal, esse texto aqui, ela faz uma brincadeira que eu não vou traduzir porque demora muito, tá? O poder da escuridão passou aos nossos cientistas tecnologias que nos fazem conscientes de quem realmente somos, para fazer de nós uma espécie de macacos sem pelos e sem cauda. As informações de nosso disco rígido genético é simplesmente excluída dessa forma. Nossos tons e talentos de outras encarnações são apagados de uma certa forma. Ao invés de vir um gênio, vem apenas uma pessoa normal ao mundo. O número de cesarianas está crescendo dramaticamente. No Brasil, agora se tornou moda fazer parto cesariano. Se a medicina convencional é tão boa e eficiente, por que então os partos se tornaram cada vez mais complicados, caros e arriscados? As dores de parto vêm por uma outra razão, síndrome postural de nascimento. Enquanto em nenhum lugar do mundo outro ser tem suas crias deitadas sobre as costas, faz isso justamente o ser que se acha a coroa da criação. Algo tão natural como o parto e a coroa da criação não conseguir se virar sozinho? Nós somos os únicos seres deste mundo que temos nossos filhos deitadas sobre as costas, os únicos. Por que este comportamento? Isso é uma história muito interessante. A posição deitada sobre as costas é a posição mais desconfortável que existe para dar à luz. Antigamente, as mulheres nunca tinham seus filhos deitadas sobre as costas, até uma certa época no século XVII. Quando a rainha ia ter seu filho, fazia um grande show aos súditos. Para impressioná-los, todos tinham que ver, afinal de contas não existia TV na época.
Quando a rainha tinha criança, todos tinham que ver, pois o rei queria mostrar que ele podia fazer um herdeiro, ele sabia como fazer, ele não era impotente, etc. E assim era o nascimento dos filhos das rainhas. Todos tinham que estar presentes quando a rainha dava à luz a seus filhos. Sim, é um menino. Sim, ele não foi trocado. Sim, é este menino mesmo e não outro herdeiro do trono. Por todas essas razões, a rainha tinha que dar à luz em público e para que todos pudessem ver bem, ela tinha que se deitar sobre as costas. Pobres rainhas, não era nada fácil. Tanto naquela época quanto hoje, não é a situação da grávida que importa para os médicos, e sim seus conhecimentos. Portanto, o médico nunca se inclina até o canal de nascimento da mulher, e sim requer que este seja colocado à sua frente, como no modelo da Casa da Real francesa da época. Em muitos filmes são mostradas cenas de mulheres deitadas sobre as costas na hora do parto e gritando muito alto de dor. As pessoas que fazem esses filmes não têm noção de como era o parto antes da criação da medicina convencional. As mulheres são capazes de ter seus filhos em pé, quase de joelhos, ajoelhadas, em pé ou na posição de 4. Não importa como, mas menos deitada sobre as costas. Se você deixar a mulher ter a opção de escolher, ela nunca se deitará sobre as costas por livre e espontânea vontade, pois ela logo perceberá que sentirá mais dor. Isso também contradiz todas as leis da natureza e da física. Ao contrário, quanto mais natural é o parto, mais rápido a mulher se recupera, enquanto que os partos menos naturais, onde as mulheres lutam contra a dor, consomem grande força e energia da mulher, onde elas não conseguem mais ouvir sua voz interior e confiança em si próprias. Quanto mais natural é o parto, menos risco a mulher tem de ter depressões pós-parto. O canal de nascimento faz um ângulo de 90 graus. Se traçarmos, então aparece assim como na próxima imagem. O canal de nascimento sai da esquerda no canto inferior, embaixo à direita é o cóccix, mais para cima estende-se a coluna lombar, entre o canal do parto e a coluna circula a aorta abdominal atrás do útero. Um pouco mais à frente, a aorta abdominal divide-se em duas partes e transforma-se na artéria femoral. Posição em pé, sentada. Agora giramos a imagem e vemos o que acontece. Se a mulher se deita sobre as costas, em seguida ela repousa todo o peso do útero com a criança, mais a água e placenta, que pesa mais ou menos 10 quilos, sobre o vaso sanguíneo e interrompe o fluxo do sangue. Isso desencadeia uma reação em cadeia que imediatamente impede o fluxo da corrente sanguínea tanto no útero como na placenta. Os músculos reagem à deficiência de oxigênio muito rapidamente, pois eles já não podem sem o oxigênio contrair. Então dói muito, mas muito mesmo. É similar a um ataque cardíaco, porque quando os músculos cardíacos não recebem oxigênio suficiente, em seguida a pessoa sente uma dor muito grande e o músculo é paralisado. O útero também é um músculo que se contrai. Para suas atividades normais, ele precisa de oxigenação intacta a partir da corrente sanguínea. Mais uma vez que a mulher deita sobre as costas, na hora do parto, a circulação de sangue é impedida. O sangue também deixa de circular do útero à placenta e, através disso, a respiração da criança também é impedida.
Hoje há conhecimento de que o choro do bebê quando ele nasce é uma expressão de dor que o oxigênio causa ao entrar em seus pulmões. Em um parto natural, a criança não recebe essa pancada atmosférica sobre os pulmões, pois não há necessidade dela buscar desesperadamente por oxigênio quando nasce, como acontece em partos não naturais. Em partos não naturais, onde a mãe estava deitada, o transporte de oxigênio foi interrompido. Então, quando a criança nasce, ela busca desesperadamente por oxigênio e assim leva uma pancada atmosférica nos pulmões. E também os rins da mulher ficam bem próximos, que são muito sensíveis à pressão arterial baixa. Se a pressão arterial cai abaixo de 80 mm, o rim deixa de funcionar normalmente, ou seja, interrompe a sua função de filtrar a água e envia hormônios vasopressina para que a pressão arterial aumente. Esta é a causa de pressão arterial alta em mulheres durante o parto na posição deitada sobre as costas. O fato é que no parto, onde a mulher está deitada, o canal do nascimento está apontado para cima, mas para onde a gravidade puxa? Exatamente no sentido oposto. Essa posição contradiz completamente todas as leis da física. Em cima céu, embaixo terra, do lado cabeça do bebê. Agora giramos a imagem um pouco onde a mulher está sentada. Para onde mostra o canal do nascimento? Parece um pouco melhor, não? Próxima foto. E mais um pouco na direção da terra, onde a mulher está de joelhos ou então de quatro. Essa atitude errônea antinatural de dar à luz deitada começou nessa época através das rainhas na França. E realmente não importa se o local de nascimento é na água ou em local seco. Se o fluxo de oxigênio da criança não foi interrompido ainda no útero, ela buscará por oxigênio lentamente e não chorará. Desde que existem médicos ginecologistas, o uso da pinça de nascimento também é usada. Para permitir que a criança nasça, as pobres mulheres têm que lutar já sem as forças para trazer a criança contra a lei da gravidade, ao invés de deixar a mulher em posição natural para o nascimento, onde ela não perca suas forças. E quando isso fica difícil, a maioria dos médicos puxa uma criança com uma pinça. Isso parece mais um instrumento de tortura da época da Inquisição. Sobre os perigos de tal procedimento, pois a cabeça do bebê nesta fase é super macia e maleável, os médicos não alertam, assim como a interrupção dos movimentos da cabeça e do corpo da criança pelo canal do parto, que são importantíssimos para deixar certas impressões na criança para seu futuro desenvolvimento, que também é impedido neste procedimento. Somente sobre esse assunto daria para escrever um livro. Eu só quero que as mulheres saibam, pois a maioria não tem este conhecimento, que é possível ter um parto sem dor e até orgiástico. Não foi à toa que as parteiras foram e ainda são atacadas pela medicina. O paradoxo é que a medicina, de acordo com a Wikipédia, significa medicina, latim medicinae, é o estudo da prevenção, detecção e tratamento de doenças e lesões em humanos e animais. Aqui torna-se bem claro que o nascimento natural foi convertido em uma doença. A grávida se tornou uma paciente que precisa ser libertada e curada dos sintomas da gravidez. Sei não. A medicina tem as parteiras como não competentes o suficiente, o que é verdade, pois as parteiras não consideram a gravidez e o parto como uma doença e sim como um processo natural. Problemas que apareciam, elas tratavam com seus conhecimentos antigos. Não tem como comparar a competência da medicina com conhecimento de séculos. Até hoje, a culpa pela alta taxa de mortalidade de mulheres na época é colocada nas parteiras. Assim como é na vida, um olha,
o outro e copia. As primeiras a ter seus filhos deitadas foram mulheres da elite francesa e depois se espalhou pela Europa. Peter I também trouxe esta moda para a Rússia, para que as mulheres também tivessem seus filhos assim. Naquela época, toda família tinha sua parteira. Eram mulheres que, no mínimo, já tinham trazido ao mundo e educado pelo menos 3 filhos. Portanto, o importante não era diplomas nem expressões de medicina em latim, mas somente a própria experiência. Também a tal famosa Santa Inquisição na Europa contribuiu muito para que esse tipo de medicina para o nascimento fosse criada. Muitas pessoas se esqueceram, pois este fato é varrido para debaixo do tapete. Muitas parteiras foram queimadas na fogueira pela Santa Inquisição. Eles tinham várias razões para isso. Na verdade, todas as parteiras na Europa, nesta época, foram queimadas em praça pública. Estas eram as bruxas de que eles tinham medo, e por isso queimaram todas essas mulheres, e depois colocaram este texto na Bíblia. E Deus falou para a mulher: você sentirá muita dor quando der à luz a seus filhos. Moisés, capítulo 3, versículo 16. Muitos textos da Bíblia foram manipulados. Hipocrisia imensurável. Os irmãos da caridade não concordavam particularmente com a concorrência feminina. Por que as parteiras foram queimadas? Encontramos a causa quando seguimos o antigo princípio romano. Quem tem vantagens com isso? Ou o provérbio, se uma coisa não faz sentido, siga o rastro do dinheiro e do poder. Por isso, aqui também, quem se beneficiou com isso? As mulheres é que não foi. As parteiras gozavam de uma grande reputação na sociedade. O parto era algo que estava 100% nas mãos das mulheres e era um trabalho muito bem pago. O Império Cristiano não poderia deixar escapar uma boquinha dessas. Nessa época, a Igreja Católica tinha toda a ciência em suas mãos. Se em algum lugar havia pesquisa sobre algo, essas investigações só aconteciam nos conventos e mosteiros da Igreja Católica. Todos os hospitais foram colocados em conventos sob o domínio da Igreja Católica, e lá as mulheres tinham funções somente de assistentes e etc. Ginecologistas podiam ser somente homens que se formavam nas faculdades que também pertenciam à Igreja Católica. Um homem com certeza entende bem melhor de mulheres, não? E também passam pela mesma experiência de ter filhos, até parece. As parteiras eram independentes e isso não se encaixava na filosofia de controle da igreja, e para a igreja naquele tempo tudo aquilo que era uma ameaça ao poder deles era coisa do diabo. Doutora Isabel Voskresenskaya. A doutora Voskresenskaya teve 3 filhos. O primeiro filho nasceu no hospital onde veio a falecer e os outros 2 nasceram em casa. Depois da experiência do primeiro parto no hospital, ela jurou que ela teria seu segundo filho não importa onde, debaixo de uma ponte em algum lugar, mas nunca em um hospital. Depois de seu estágio no hospital, ela abandonou o sistema de medicina convencional e trabalha sozinha como parteira, ajudando muitas mulheres a ter seus filhos sem dor, sem lágrimas, sem gritos, sem bactérias mutantes, sem mastites e com prazer. Aqui ela dá o endereço de uma página de internet só de parteiras, para quem tem interesse. Aqui ela fala sobre um DVD da doutora Isabel.